vídeo da Hora Mundial é uma história hilária, trágica, frustrante, você que determina. Imagina uma noiva, uma brasileira, deixa o Brasil, vai para Portugal porque ela vai se casar. O noivo está em Lisboa esperando, os amigos em Lisboa, amigos do noivo, prepararam uma recepção para sua chegada, mas o casamento não acontece. Você já imaginou isso? Você deve estar se perguntando, mas por que não ocorreu o casamento? Porque a noiva ficou detida na imigração. E imagina as horas de desespero, de sufoco do noivo, esperando pela saída da sua amada e ela presa na imigração. E foi o que aconteceu. Vamos aos fatos. Tudo pronto para um casamento entre uma brasileira e também um brasileiro com descendências portuguesas que se conheceram pela internet, se amaram e realmente se propuseram a se casarem. Ele esteve no Brasil, foi tudo acertado, mas ela nunca tinha ido para Portugal. Então seria a primeira vez, então eles decidiram que esse casamento aconteceria em Lisboa. Então foi preparado bolo, uma recepção, convites, amigos. Então a noiva chegaria dia X, vamos supor, ela chegaria numa quinta-feira e esse casamento aconteceria no sábado. Então estava todo mundo preparado, os padrinhos, e você estava se perguntando, mas a família do Brasil? Não, a família ficou por aqui. Na verdade, quem foi? Apenas a noiva. Tudo certo, tudo ok, não fosse um imprevisto, aquela situação iminente que estragou tudo, ou seja, comprometeu o casamento. A noiva chegou em Lisboa, o noivo ali no saguão, esperando com alguns amigos, flores, só que a imigração portuguesa, de repente, esses oficiais de imigração, se eles cismam com alguma coisa, eles realmente seguram a pessoa. E foi o que aconteceu com essa brasileira aqui da região de Minas Gerais, que ficou detida na imigração. E as horas foram passando, 1, 2, 3, 4 horas, e a tal noiva não saiu. Explicar para você, quando você chega num país, você que nunca viajou, por exemplo, falando de Portugal, então imediatamente quando você chega na imigração, você vai passar por oficiais de imigração. Então você entrega seu passaporte, ele vai perguntar quantos dias você vai ficar no país, faz uma breve entrevista e ele pode liberar você ou não. Ele é uma autoridade de imigração e tem toda essa autonomia de decidir. Aí você entregou seu passaporte e tal, ele verificou, então ele viu que está tudo certo, não desconfiou de nada, você pode entrar no país. Boa sorte, seja bem-vindo, inicia-se a sua viagem. Num caso contrário de algum equívoco, esse oficial de imigração, ele vai começar a fazer perguntas. De repente ele volta nas mesmas perguntas. Não satisfeito, aí ele conduz o passageiro por uma salinha. Aí que começa o pesadelo. Salinha é um apelido que todos os brasileiros que passam por essa situação apelidaram. Então quem vai, na verdade, é uma sala de fiscalização, um monitoramento, ou seja, um pente fino para saber se esse cidadão que está chegando no país não apresenta nenhuma ameaça para o país. Aí você deve ter perguntado, mas uma jovem que vai se casar, qual é a ameaça que ela pode levar para o país? No caso, então, voltando, então você fica nessa sala e se ali eles desconfiam que você tem algo que não preenche a expectativa de que você é um cidadão que vai trazer benefícios ou não vai trazer nenhum perigo para o país, você é liberado. Caso contrário, você fica na sala e você é colocado no próximo voo, ou seja, deportado.
deportação. Vamos voltar no caso da noiva. Vamos voltar ali do noivo, ali no saguão, com rosas, desesperado. 4 horas se passaram, chamam uma advogada de imigração, uma brasileira muito competente, teve ali, não conseguiu. Resultado, a noiva foi deportada, o casamento foi adiado e foi uma frustração danada em Portugal. Toda a festa, toda a pompa, toda a recepção acabou não acontecendo. Gente, em imigração tudo acontece. Você só pode planejar alguma coisa, contar com alguma coisa quando você estiver no país. Quando você passou pela imigração, pela alfândega, você está no país, aí sim você começa a planejar. Então, antecipar uma coisa incerta pode incorrer no perigo dessa frustração. E você novamente deve estar se questionando. Mas o noivo não morava no país, ele não poderia ter conversado com a imigração? Sim, todos esses trâmites foram feitos. Ainda assim, a imigração portuguesa não aceitou, mesmo sabendo que essa jovem iria se casar. Então, eles até aconselharam o seguinte para ela: volta para o Brasil, casem no Brasil, aí vocês voltam para Portugal. Frustrante, não? Então, esse casamento agora, isso aconteceu há cerca de 1 mês, e muitas pessoas, as mais precavidas, deixam para organizar casamento, marcar casamento, ou se casa no Brasil, ou se casa no consulado, ou então aguarde a sorte, porque tudo pode acontecer. Lisboa ficou ali a ver navios, ou seja, os convidados que estavam em Lisboa, e o noivo extremamente frustrado, e a noiva que voltou no voo aos prantos. Fazer o quê, né? Coisas de imigração. Gostou do vídeo? Dê o seu like, participe da Hora Mundial, se inscreva, é importante para o canal.